Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, a partir do versículo 16. Segunda Coríntios 4:16. Amém. Está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Neste momento, Senhor amado, nós pedimos, continua falando. Tu já tens falado desde o início, Pai. Teu Espírito Santo já tem falado aos nossos corações. Tem, Senhor amado, se movido no nosso meio. Tem nos tocado, tem nos curado. Tem, Senhor, enchido-nos, ó Senhor, com a Tua unção. Continua, Senhor, agindo de maneira sobrenatural, Pai, através da Tua palavra. Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã, Senhor, e que, ó Senhor, nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, e que o nosso coração seja uma boa terra para, Senhor, abraçar a Tua palavra e dar condições dela crescer, Senhor, e frutificar abundantemente nas nossas vidas. Nós te pedimos, usa-me, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Estava nessa manhã meditando sobre esta palavra e o Senhor colocou no meu coração que nós temos que olhar para o que não se vê. Como que é isso, pastor? Que doideira é essa? Como é que eu vou olhar para uma coisa que eu não vejo? A gente não vê com os nossos olhos naturais, mas a gente vê pela fé. É diferente. Quando a gente olha para o natural, a gente só vê aquilo que é palpável, aquilo que é físico. A gente não pode ver o mundo espiritual com os nossos olhos naturais. A gente só pode ver as coisas espirituais com os nossos olhos da fé. E nós temos que usar esta visão da fé, porque esta visão da fé ela é importante para a nossa vida. O homem natural, o mundo, ele não sabe, ele só enxerga aquilo que está diante dos olhos. Mas Deus enxerga além. Deus falou isso para o profeta Samuel. Samuel olhou para o irmão mais velho de Davi, Eliabe, e falou, nossa, esse é o rei, olha a altura dele, olha a aparência dele. E Deus diz, não. O homem só vê aquilo que está diante dos seus olhos, só vê o exterior. Mas o Senhor olha o coração. Como é que a gente faz para olhar o coração? É só Deus. E Deus nos dá a entender aquilo que é espiritual. Outra passagem muito maravilhosa é quando o profeta Eliseu está em Dotã e o rei da Síria está tentando fazer alguma cilada contra Israel, e tudo que o rei da Síria planeja, Deus revela ao profeta Eliseu, ele conta para o rei de Israel. O rei da Síria fica indignado, reúne lá os seus mais altos oficiais e diz, ó, tem um traidor aqui. Todos os planos que eu faço, o rei de Israel fica sabendo, e aí nós precisamos pegar esse traidor aqui. Aí alguém diz para ele, não tem traidor aqui, ó rei. Mas há um profeta de Deus lá em Israel, que tudo que o rei planeja, mesmo que o rei não chega a falar para ninguém, fica só lá no seu quarto, lá escondidinho, planejando, Deus já revela para o profeta que está em Israel. E aí ele dá uma ordem, manda o seu exército ir lá capturar o profeta Eliseu. O moço do profeta, quando sai pela manhã, vê aquele
exército da Síria acampado em volta da cidade, volta correndo e fala para o profeta: ó, meu senhor, nós estamos perdidos, o exército do rei da Síria está aí em volta, vai pegar a gente, vai acabar com a gente. E aí o profeta Eliseu diz: ó Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são os que estão a nosso favor do que os nossos inimigos. E aí a visão espiritual foi aberta daquele jovem, e ele contemplou que havia uma multidão de carros de fogo, cavalos de fogo, anjos ali, maior do que o exército inimigo, pronto para defender o profeta e aquela cidade. Então, naturalmente, o moço olhou e só enxergou os inimigos, porque ele não tinha visão espiritual. Mas o profeta que tinha visão espiritual já estava enxergando, estava tranquilo. E aí o profeta orou para que os olhos espirituais do seu moço fossem abertos, ele pudesse contemplar. Então, aquilo que é espiritual, naturalmente, nós não vamos enxergar. Nós precisamos enxergar pela fé. Por isso que é tão importante, em vários momentos, você orar e pedir: Senhor, eu não estou vendo nada, mas Senhor, abre os meus olhos. E como é que a gente abre os olhos espirituais? Olhando para a palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo enxergar aquilo que é espiritual, porque a palavra vai me revelar aquilo que é espiritual. Eu não sei de pecado se não for pela palavra, porque o pecado é uma coisa espiritual. Eu não sei o que é salvação se eu não olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai me mostrar que é salvação, e a salvação é algo espiritual. Ela vai atingir o meu físico também, ela vai se manifestar aqui, mas ela é algo espiritual. O primeiro contato tem que ser através da fé. Então nós precisamos olhar para aquilo que é espiritual, que os nossos olhos naturais não conseguem ver, mas que com certeza pela fé o nosso espírito consegue enxergar. E o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O que isso quer dizer? O nosso homem exterior é a nossa carne, é o nosso corpo físico. Ainda que, não quer dizer que vai todas as vezes, mas pode ser que aconteça, como no caso de Jó. Jó perdeu os seus bens materiais, Jó perdeu os seus filhos, mas ainda não tinha tocado na sua carne. Mas Satanás volta e diz para Deus: olha, toca na carne dele. Se eu tocar na saúde dele, só vai ver que ele vai blasfemar de ti. Ele não vai aguentar que o Senhor toque na saúde dele. E aí Deus permite que Satanás vá lá e toca na saúde dele. A Bíblia diz que ele é coberto de chagas o seu corpo inteiro. Então o exterior dele estava corrompido. A gente pode ficar enfermo, a gente pode envelhecer, e com certeza nós vamos envelhecer. O nosso homem exterior, ele vai se corromper. Podemos até morrer, vai chegar o dia que ou nós vamos ser arrebatados ou nós vamos morrer. O homem exterior, ele vai se corromper. Contudo, o nosso interior tem que se renovar de dia em dia. E eu quero convidar você a abrir em Jó capítulo 19. Porque no meio de toda a aflição que Jó passou, ele faz uma declaração pela fé muito linda e muito poderosa. Jó 19, a partir do versículo 25. Jó está, seu corpo tomado de chagas. A palavra de Deus diz que ele se assenta sobre as cinzas e com o caco ele vai se coçando. A palavra de Deus diz que ele cheira tão mal que os seus empregados, nem a sua própria mulher consegue chegar perto dele. Que está cheirando mal as suas chagas. Mas ele declara no verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele. Quer dizer, o homem exterior está corrompido, o homem exterior está se deteriorando pelas enfermidades e pelas chagas. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Já está dizendo, olha, vai ter restauração na minha vida.
Vai ter um momento que essa dor, esse sofrimento vão passar. Mas o Senhor, aleluia, é quem está me sustentando. Mas o Senhor é quem vai fazer essa obra gloriosa na minha vida. Então Jó, apesar de exteriormente ele estar debilitado, ele estar enfermo, ele estar fraco, contudo, o seu coração dentro dele estava forte. E por que o coração de Jó estava forte? Porque ele estava enxergando aquilo que não era visível naturalmente. O meu Redentor vive. Ele estava vendo alguma coisa? Não, fisicamente não. Ele olhava e via as mesmas coisas de sempre, com seus olhos naturais. Mas os seus olhos espirituais já estavam contemplando a restauração de Deus sobre a vida dele. Você está entendendo, irmão? Você pode estar no meio da maior luta e da maior tribulação. Seus olhos naturais podem não estar vendo uma solução, mas os teus olhos espirituais, você já pode contemplar a vitória em nome de Jesus. E você tem que fazer isso. Mas como que você vai fazer isso? Pastor, isso não é loucura? Não. Porque você vai fazer isso pela fé. Porque você vai fazer isso baseado na palavra de Deus e sobre uma promessa de Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Que a palavra de Deus, ela deve ser lida e ela deve ser colocada para dentro de nós, porque no momento da luta, da aflição e da tribulação, é ela que vai fazer nos enxergar aquilo que espiritualmente Deus vai fazer. Jó não estava enxergando nada natural. Quem sabe, aqui não diz a palavra de Deus se tinha algum médico acompanhando, se tinha alguém tratando dele, mas mesmo que o médico tivesse chegado e falado para ele, olha, no teu caso não tem mais jeito, no teu caso não tem mais solução. A fé nos faz enxergar uma saída. A mulher do fluxo de sangue fez isso. A Bíblia diz que ela buscou os médicos e não teve resultado. Antes o seu estado piorou. E o que ela fez? Qual foi a solução que ela buscou para ela? Se eu for atrás de Jesus, e se eu tocar na orla da veste dele, ficarei curada. Como que ela enxergou isso, irmãos? Pela fé. Ela enxergou espiritualmente, seus olhos espirituais mostraram para ela que se ela tocasse em Jesus, haveria cura nela, para ela. E houve cura para ela. Se ela só olhasse para aquilo que o médico falasse, se ela só olhasse para o seu corpo, para a sua debilidade, para a sua fragilidade, se ela só olhasse para o natural, ela não iria ver saída. Mas porque ela olhou para aquilo que não se vê naturalmente, ela enxergou uma saída, ela enxergou a vitória. E é isso que Deus quer que você entenda. Muitas vezes nós estamos tão atribulados, tão angustiados, tão agoniados, porque nós estamos olhando só para o natural, só para aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Estamos negligenciando os nossos olhos espirituais, estamos desprezando a visão espiritual que Deus nos dá através da sua palavra, e nós não podemos fazer isso. Porque Deus também nos deu visão espiritual, para a gente usar. E nós precisamos abrir os nossos olhos pela fé e começar a contemplar aquilo que naturalmente não podemos ver, mas espiritualmente vemos. Nós lemos aqui Gênesis 26 no começo. No ano da fome, no ano da seca, no ano em que todo mundo estava descendo para o Egito, Deus disse para Isaac, não desças ao Egito, fica nessa terra, peregrina nela e eu serei contigo. Isaac abriu os seus olhos espirituais e semeou naquela terra. Ué, quem disse para ele semear? Deus não falou para ele semear. Deus falou, fica nessa terra. Mas Isaac falou, se Deus é comigo, se a presença de Deus está comigo aqui nesta terra, então nesta terra não vai ter morte, vai ter vida. Vai ter vida para sustentar o meu gado, vai ter vida para sustentar os meus bens, vai ter vida para sustentar os meus servos, as minhas servas, vai ter vida nesta terra até mesmo para fazer uma semente germinar e crescer. Ele enxergou aquilo que naturalmente, irmãos, não se pode enxergar. Se ele fosse perguntar para alguém, Isaac, você vai perder, tudo que você colocar debaixo da terra você vai perder. Guarda isso para alimentar o teu gado. Guarda isso para você dar de alimento para os teus animais. Não coloca debaixo da terra, porque se você colocar debaixo da terra, você vai perder tudo. Isso é o que o natural diz. Mas Isaac estava olhando aquilo que não se vê naturalmente.
E porque ele semeou naquela mesma terra, naquele mesmo ano, Deus fez ele colher 100 vezes mais. Por quê? Porque o espiritual, aleluia, o espiritual está no controle de Deus. E a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer como? Na nossa maneira. Deus faz, dá para o gasto. Deus faz assim que a gente passa raspando. Não, a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais. Por isso é que Ele pode colher 100 vezes mais. Por isso a mulher do fluxo de sangue não foi somente curada, mas foi salva. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Ela não foi só curada no físico, ela foi salva. Deus fez uma obra na alma dela, no coração dela, algo além daquilo que ela imaginava. Quem sabe ela estava buscando só a cura física, mas Deus fez além, aleluia, porque Deus faz além, e é isso que nós precisamos entender. Vamos voltar lá para 2 Coríntios. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A palavra de Deus vai nos renovar. A fé vai nos renovar. Nós podemos olhar para as circunstâncias e tudo à nossa volta apontar para o fim. Mas Deus nos faz enxergar além. Amém? Tira a pedra, irmão. As irmãs de Lázaro não estavam enxergando vida, mas Jesus diz: tira a pedra, aleluia. Naturalmente não sai, vai sair podre, vai sair morte daí. Mas pela fé Jesus diz: tira a pedra que vai sair vida daí, aleluia. Tira a pedra que vai sair vida de dentro dessa sepultura. Versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que o apóstolo Paulo tem a ousadia de falar: a nossa leve e momentânea tribulação. Aí quem sabe você pode dizer: mas ele falou isso porque ele não sabe o que eu estou passando. Ele escreveu isso porque ele não conhece a minha luta e a minha adversidade. Por isso que ele falou leve e momentânea. Ele não está na minha pele. Ele não está vivendo o que eu estou vivendo. Ele não está passando o que eu estou passando. Não, por que Paulo diz leve e momentânea? Porque Paulo está comparando com a eternidade. Porque Paulo está comparando com o poder de Deus. Porque Paulo está comparando com a capacidade de Deus. E quando você começa a comparar a tua luta com o poder de Deus, ela se torna nada. Quando você compara a tua tribulação, a tua necessidade com aquilo que Deus é capaz de fazer, ela se torna praticamente nada. É isso que nós precisamos entender. Leve e momentânea tribulação. Você vai dizer: pastor, mas eu pergunto para você, o que você faria diante de uma fornalha de fogo ardente, sendo ameaçado de ser jogado lá dentro? É uma tribulação pequena ou uma tribulação grande? Você diante de um leão selvagem, você diante de um urso selvagem, você diante de Golias, é uma luta pequena ou é uma luta grande? É uma adversidade pequena ou é uma adversidade grande? Naquele momento pode parecer que seja muito grande, se você olhar naturalmente, mas se você olhar, aleluia, com os teus olhos da fé, aquilo não vai te assustar e não vai te amedrontar. Eles entraram na fornalha de fogo ardente, mas antes deles entrarem, o que eles disseram para o rei? Eles foram jogados, na verdade. Nós não vamos nos curvar diante da imagem de ouro que tu fizeste. Se o Senhor quer nos lançar na fornalha, pode nos lançar. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar não só da fornalha de fogo ardente, mas das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, nós estamos preparados para passar pela fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eu pergunto para você, a fornalha de fogo ardente acabou com eles? Destruiu a vida deles? Não. Por quê? Quem que estava dentro da fornalha? Quem que estava os aguardando dentro da fornalha e apagou a força do fogo? Deus, o Senhor Jesus. Aleluia! A fornalha de fogo ardente durou a vida inteira deles. Eles viveram o resto da vida dentro da fornalha de fogo ardente, ou eles logo saíram daquela fornalha? Eles logo saíram.
Porque o próprio rei que mandou lançar eles lá, olhou para a fornalha e disse, espera aí. Cutucou alguém do lado e falou, nós não lançamos 3 homens amarrados dentro daquela fornalha de fogo ardente? Alguém disse, sim. Como é que eu vejo 4 homens que andam soltos pela fornalha? E o aspecto desse quarto, 3 eu conheço, o quarto eu não conheço. E o aspecto dele é semelhante ao filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí para fora. A nossa leve e momentânea tribulação. Pode parecer que vai acabar com a minha vida, pode parecer que vai me destruir, mas se eu estou na direção de Deus, aleluia, nada vai me destruir. Nada vai acabar com a minha vida. E nenhuma luta vai durar para sempre sobre a minha vida, aleluia. Porque Deus põe um ponto final, Deus interrompe, Deus tem poder de mudar as circunstâncias e as situações. Golias desafiando os exércitos de Israel parecia ser um gigante invencível, não tinha ninguém capaz de enfrentar ele. Davi olhou para ele, sabia que naturalmente não havia a menor chance, mas Davi olha com os olhos da fé. Não se atemorize o coração de ninguém, eu vou lá e eu vou vencer. Ué, como é que você vai vencer, Davi? Porque o mesmo Deus que está comigo, que me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, Ele mesmo vai me dar vitória mais uma vez. Ele olhou com seus olhos espirituais. O Golias ficou para sempre ali desafiando Israel? Não, porque Davi olhou pela fé e enfrentou Golias pela fé. É isso que você precisa entender. A luta hoje pode estar grande, a dificuldade pode estar difícil demais, mas se você olhar pela fé e se você se firmar na palavra de Deus, a luta vai diminuir, aleluia, e a duração daquele período de sofrimento vai ser interrompido pelo poder de Deus. Mas se você não agir pela fé, então aquilo pode se prolongar sobre a tua vida. Se você não tiver força pela fé de lutar contra aquilo, então aquilo realmente pode se transformar no teu fim. Mas se você colocar a tua fé em ação, e se você olhar pela palavra de Deus, aleluia, você vai ver que toda tribulação, aleluia, ela é leve e momentânea. E quando você passar por ela, diz aqui o apóstolo Paulo, vai produzir em você um peso eterno de glória muito excelente. Pastor, o que isso quer dizer? Quantos anos faz que Isaac semeou naquela terra? Pelo menos mais de 4.000 anos. Quanto tempo faz que Davi enfrentou Golias? Mais, talvez uns 2.500 a 3.000 anos. Quanto tempo que aqueles jovens foram para a fornalha? Pouquinho menos, 2.500, 2.600 anos, talvez. É pouco, é muito tempo. E nós não estamos aqui nos alegrando na vitória que Deus deu na vida deles. Um peso eterno de glória. Isso nós estamos falando aqui. Mas quando nós chegar no céu, não vai apagar da nossa memória. Nós vamos olhar para Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes judeus deles. E vamos saber, esses jovens passaram pela fornalha. Por toda a eternidade nós vamos olhar para Davi e dizer, ele venceu Golias. Por toda a eternidade nós vamos olhar, aleluia, para os apóstolos e dizer, ó, Pedro andou sobre as águas. Olha, Deus fez isso aqui na vida daquele, aleluia. Por quê? Porque aquilo que a gente faz em Deus vai nos acompanhar por toda a eternidade. Por isso Paulo diz, um peso eterno de glória. Um peso que não vai se passar. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha, eles viveram lá naquele período, passaram pela pandemia, olha, ali tinha internet, tinha tantas coisas que o diabo armava de laço para desviar o crente, olha, eles venceram, eles passaram por isso aí, venceram. Aquilo que nós vencemos pela fé, irmão, vai nos acompanhar por toda a eternidade. E às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que é temporal. A gente está vivendo a nossa vida só em função daquilo que a Bíblia diz que vai virar pó. O que vai virar pó, pastor? Todas as coisas desta terra vão virar pó. Um carro vai virar pó. O dinheiro no banco vai virar pó. Uma casa, um imóvel vai virar pó. Uma formação, uma graduação vai virar pó. Nada disso tem importância no reino eterno.
Eu não estou dizendo que é pecado a gente ter essas coisas. Eu estou dizendo que se a gente se envolver só nisso, nós vamos perder aquilo que é eterno. A gente tem que olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Tem pessoa trocando aquilo que é eterno por aquilo que é temporal. Paulo fala de alguns companheiros de ministério que o abandonaram amando o presente século. Morreram, irmão. E o que eles ajuntaram no presente século? Serviu para quê? Pensa em Geazi, o moço do profeta Eliseu, que correu atrás lá de Naamã para pegar 2 talentos de prata e algumas mudas de vestes. Eu pergunto para você, o que valeu os 2 talentos de prata e algumas mudas de vestes para Geazi? Se ele morreu leproso. O que valeu? Nada. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que algumas coisas da nossa vida só vão servir para cá. Deus nos dá condições da gente viver aqui, Deus cuida do nosso viver aqui, Deus supre as nossas necessidades aqui, mas isso não deve ser o único objetivo da nossa vida. Pelo contrário, nós precisamos entender que existem coisas que são eternas. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntais tesouros aonde? No céu. E que são esses tesouros? Tudo aquilo que nós vivemos, que Deus tinha para nós. Olha, nós lembrando aqui de uma plantação de Isaac. Irmão, quantas pessoas plantaram e colheram nesses 4.000 anos? E a gente nem sabe, nunca nem vai saber. Quantas pessoas lá no Egito plantaram, colheram, talvez fizeram aquela, como Jesus conta naquela parábola, a maior colheita da vida. E nós não estamos nem sabendo, porque não tem importância. Que tem importância a colheita de Isaac? Porque ele fez pela fé, porque ele fez na direção de Deus, porque ele creu em Deus quando todo mundo estava fugindo daquela terra e indo embora. Mas Deus disse para ele, fica nessa terra, ele ficou na terra. E ele plantou naquela terra, crendo na provisão dos céus, crendo na palavra de Deus. É por isso que nós estamos falando da plantação de Isaac mais de 4.000 anos depois. Porque a plantação que ele fez refletiu na eternidade. Existem coisas que você vai fazer aqui, se o teu coração estiver em Deus, é uma direção que Deus te dá, vai refletir na eternidade. Mas se o que você fizer estiver só motivado pelas coisas humanas e físicas, pela necessidade física, não vai refletir na eternidade. A mulher da Sarepta de Sidom, o que ela fez refletiu na eternidade. Nós estamos pregando e quantas pregações foram dadas e quantas pessoas se inspiraram naquilo que ela fez para crer que Deus era capaz de tirar a pessoa de uma situação financeira adversa, de um momento de escassez adverso, porque o que ela fez refletiu na eternidade. Aquela viúva que foi, quando Jesus estava olhando no templo, o que as pessoas estavam depositando lá em oferta, o que aquela viúva colocou de 2 pequenas moedas, as moedas que tinham o menor valor monetário na época, refletiu na eternidade. Porque o que ela estava fazendo motivada pelo Espírito Santo de Deus, pela visão espiritual, pela visão da eternidade. Era tudo que ela possuía, mas ela sabia que o seu sustento, que a sua vida não dependia das moedas, mas dependia de Deus. A viúva da Sarepta de Sidom aprendeu, aleluia, que aquela refeição poderia não ser a sua última, se ela enxergasse pela fé e obedecesse à palavra de Deus na boca do profeta. Eu quero que você entenda isso. Deus não vai fazer você viver de uma maneira que vai faltar tudo para você, não é isso. Deus tem poder de te dar tudo, de suprir tudo, de te dar um carro, de te dar uma casa, de te dar uma formação, uma graduação, de deixar com que você tenha uma poupança no banco. Deus pode fazer tudo isso, irmão. Mas o teu coração não pode estar em nada destas coisas. E isso não pode ser o objetivo principal da tua vida. É isso que Deus quer que você entenda, aleluia. Ele pode fazer muito na tua vida, Ele pode fazer muito através de você. Então não fica preso naquilo que vai virar pó, fica preso naquilo que é eterno. Amém? Glória a Deus, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que
Não, vamos voltar aqui, ó. Romanos 8,18, olha que versículo glorioso, ainda aqui no versículo 17. Leve momentânea a tribulação que produz um peso eterno de glória. Olha o que diz Romanos 8, o próprio apóstolo Paulo. Romanos 8,18. Esse versículo é muito lindo, eu não quero passar sem ler ele. Romanos 8,18. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo, quer dizer, não tenho dúvida nenhuma, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! As aflições deste tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, finalzinho do livro de Daniel, a revelação que Daniel tem é que os justos brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. A glória de Deus vai refletir através de nós. Nós vamos brilhar, a Bíblia diz, como as estrelas. Você consegue olhar para o sol? Você não consegue olhar para o sol por causa da intensidade da luz que ele emite, a força que ele emite. Nós vamos brilhar como as estrelas para sempre e eternamente. A glória que estava ali na face de Moisés, ela foi transitória. Moisés ficou face a face com Deus, e a Bíblia diz que a glória de Deus ficou impregnada no rosto de Moisés. Quando Moisés desceu do monte, a palavra de Deus diz que as pessoas não conseguiam olhar para ele. O brilho que saía da face de Moisés machucava os olhos das pessoas. Ele teve que colocar um véu para cobrir o seu rosto, para que não ferisse os olhos das pessoas que olhavam para ele. Mas aquela glória foi desaparecendo com o tempo. Por quê? Carne mortal. Mas nós vamos receber um novo corpo. E esse novo corpo, a glória de Deus, não vai ficar transitória, ela vai ficar permanente em nós. Por isso que Deus mostrou para Daniel: os justos vão brilhar como as estrelas para sempre, eternamente. A glória de Deus vai estar neles, não de maneira transitória, mas de maneira permanente. A glória de Deus nós vamos brilhar, irmãos, como as estrelas, aleluia. Hoje nós brilhamos de maneira espiritual, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós olhamos para uma pessoa e muitas vezes nós não sabemos se aquela pessoa é crente ou não. Às vezes o Espírito Santo toca em nós e nós podemos sentir que aquela pessoa é um irmão em Cristo, é alguém de Deus. Mas não se engane, os demônios sabem que você é. Não porque eles estão olhando para você e te acompanhando e sabendo daquilo. Não, há uma luz brilhando dentro de você. Há algo brilhando dentro de você que o diabo de longe sabe: ali vai um crente. Ali vai um servo de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali vai um filho de Deus, aleluia, porque a luz de Deus está brilhando em nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Versículo 18 agora de 2 Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E agora eu quero ir com os irmãos para Hebreus capítulo 11. E nós vamos ver o exemplo de Abraão. Abraão andou movido pela sua visão espiritual. Hebreus 11, a partir do versículo 8. Você quer andar pela fé, irmão? Você quer viver pela fé? Você quer olhar para aquilo que não se vê naturalmente? Você quer olhar para aquilo que se vê espiritualmente? Olha o exemplo de Abraão, Hebreus 11, 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Primeiro passo, obedeça. Seja obediente. Seja obediente a Deus. Aleluia. Indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Não se preocupe com o amanhã. Pastor, como assim? Jesus não ensinou no Sermão da Montanha? Olhai para os lírios do campo,
eles não tecem nem fiam, olhar para os pássaros, eles não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, mas meu Pai cuida deles. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, que comeremos, que vestiremos, como é que vai ser o fim da minha vida. Não fica agoniado com isso. Abraão não tinha essa preocupação. Saiu sem saber para onde ia, verso 9. Pela fé habitou na terra da promessa, se submeta à vontade de Deus. Habitou na terra da promessa como em terra alheia. Não fica preocupado com nada, amém? Morando em cabanas com Isaac e Jacó, se submeta. Mesmo que algum momento da sua vida você vai passar por um pouco de dificuldade, não tem problema, se submeta. Morar em cabanas é uma coisa difícil para alguém que foi criado na cidade. Morar em tendas como nômade era difícil para alguém que cresceu com endereço fixo numa cidade. Mas Abraão se submeteu a isso, amém? Ele se submeteu a isso com Isaac e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Por que Abraão fez tudo isso? Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Para onde Abraão estava olhando? Para a Nova Jerusalém. Deus me tirou de uma cidade e agora eu estou aqui como nômade. Uma hora eu moro aqui, outra hora eu moro ali, outra hora eu moro lá, mas esse não é o meu endereço. O meu endereço é na Nova Jerusalém. Aqui, se alguém me pedir qual rua, qual CEP, eu não tenho para dar. Mas lá no céu eu tenho um endereço. Lá no céu eu tenho um endereço. Abraão olhou e disse, olha, aqui eu estou morando em tendas, mas lá eu tenho uma casa. Aleluia! Aqui eu não tenho os confortos de morar numa cidade, mas há uma cidade celestial me aguardando. Aleluia! Abraão se submeteu a tudo isso, por quê? Porque ele estava olhando, aleluia, e estava esperando a Nova Jerusalém. Aleluia! Para onde Abraão estava olhando, irmão? Será que ele conseguia enxergar a Nova Jerusalém quando ele olhava para o céu? Fisicamente não, mas pela fé sim. É assim que nós precisamos viver, porque nós vivendo dessa maneira, e o Senhor colocou algo que eu escrevi aqui, quando olhamos para a eternidade, temos força para vencer no presente. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão indo para a fornalha. O que deu força para eles serem lançados na fornalha? O nosso Deus vai nos livrar. Ou Ele vai nos livrar aqui, ou Ele vai nos levar para a eternidade. Mas com certeza, aleluia, nós não estamos perdidos. Não é a fogueira que determina o nosso futuro. Não é a ira do rei que determina o nosso futuro. Irmão, você consegue entender isso? Não são as coisas desta terra que determinam o teu futuro. O que determina o teu futuro é Deus, aleluia. Por isso aquela viúva da Sarepta de Sidom, ela entendeu isso. Ela disse, eu posso tirar primeiro para o profeta e levar para fora um pouco para ele primeiro, aleluia. Porque não vai faltar, aleluia. Eu não estou vendo nada aqui, mas eu sei que Deus vai agir e vai vir provisão para dentro da minha casa. Por isso Davi enfrentou Golias. Ele falou, olha, não vou morrer nas mãos de Golias, porque o profeta me ungiu rei de Israel, aleluia, eu ainda vou governar essa nação, eu estou aqui na direção de Deus, eu não estou aqui na vaidade do meu coração, eu não estou aqui buscando glória para mim, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, e se Deus me colocou aqui, tem um gigante, eu vou passar por cima do gigante, se Deus me colocou aqui, tem um leão, eu passo por cima do leão, se Deus me colocou aqui e tem um urso na frente, eu passo por cima do urso, aleluia. Porque eu vou chegar lá onde Deus falou que eu vou chegar, aleluia, porque eu vou viver aquilo que Deus falou que eu vou viver, porque eu vou alcançar aquilo que Deus falou que eu vou alcançar. Então não é o mar vermelho que vai impedir eu de chegar na terra da promessa. Não é o deserto que vai me impedir de chegar na terra da promessa. Não são as muralhas de Jericó que vão me impedir de tomar posse da terra da promessa. Irmão, você consegue entender isso? É Deus. É Deus que está trabalhando, é Deus que está agindo, é Deus que está movendo no sobrenatural, aleluia! Você pode olhar pela fé, você pode se mover pela fé, porque meu irmão amado, aleluia, você vai pela fé alcançar a promessa de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé.